Gente, desculpa, voltamos. Tivemos um errinho aqui. Pode entrar, que a Larissa tá chegando. Desculpa aí pelo inconveniente, ela vai entrar. Ah, ela disse que a internet tá travando, a internet dela. Ah, chegou a Larissa. Vou chamar ela aqui. Esperar a resposta dela, mas ela vai entrar. A internet estava meio ruim. Desculpa aí, gente. Agora vai dar certo. Espero. Então, enquanto tem gente que já se manifestou, né? Eita, chegando, tá chegando, tá carregando. Vocês me escutam? Agora eu tô te escutando, não tô te Não vendo tá vendo, ainda. né? Ah, isso sempre acontece. A imagem Pode não tirar o dedo da aparece, mas o câmera. som. Não tô com... Ou antes fosse isso, meu Deus. Né? Mas será que vai resolver? Eu vou tentar fazer assim, eu vou sair, aí eu peço para entrar, tá? Aí Tá, você tá me bom. aceita. Quer que eu te tire? Ah, ela saiu sem eu tirar. Vou chamar ela aqui. Gente, sejam bem-vindos. Agora vai dar certo. Vamos começar a nossa live. A gente vai falar de relacionamentos abusivos, violência contra a mulher, com a Larissa Portela, que ela é diretora executiva do Instituto Interacta, né? E é referência no que diz respeito a esse tema de relações abusivas, questões de gênero. Ela é a melhor. Vocês vão ver. Então, deixa eu ver se ela entrou aqui, porque aí eu já vou convidá-la. Já fiz o convite. Deixa eu botar mais convite. E agora, deu? Apareceu! É, toda vez que eu entro pelo tablet acontece isso, e eu não aprendo, sabe? Mas dessa vez eu aprendi. Deixa eu ajeitar aqui para vocês me verem melhor. Pronto. E não foi pronto. Pronto, estamos aqui. Vou aproveitar para te apresentar. Já fiz o marketing, já. Opa! E, Olha a bom, nossa. essa maravilhosa é a Larissa Portela, tem graduação em psicologia pela UNB, mestrado em ciências do comportamento pela Universidade de Brasília também, né? Formação em análise comportamental clínica pelo IPAC, terapia de aceitação e compromisso, pela Atitude e aprofundamento na ACT, pela EEPFHC, USP. É a Escola de Formação Superior do Hospital das Clínicas da USP. Atualmente psicóloga clínica, tem um consultório particular, professora de ensino superior, pós-graduada, ministra cursos, ministra palestras com temática a fim de sua área de atuação, análise do comportamento, violência contra a mulher, relacionamentos abusivos, questões de gênero, sexualidade e diretora do nosso Instituto Interacta. Ai, que Maravilhosa! orgulho! Bater palmas. Ai, que legal. Então, Larissa, vamos começar na pergunta mais básica, assim. Por que violência contra a mulher? Por que é importante esse assunto agora? Nossa, arrepiei. Nesse momento, você acha que esse momento que a gente está vivendo de pandemia, de todo mundo em casa, teoricamente, né? Até um tempo atrás era, mas você acha que é importante falar sobre isso agora? Como é que você. Por que esse tema? Bom, primeiro, boa noite a todo mundo. Obrigado por terem aguardado a live começar de fato, né? Essas coisas de vida online são parte, né? Fazem parte. Eu queria iniciar falando que a Sarinha também é diretora do Interacta, tá, gente? Ela não fala, mas nós somos sócias
empreitada aí, né? Então, estamos aqui batalhando para que dê certo, para que a gente continue levando cursos de qualidade a baixo custo para todo mundo, né? E sobre a sua pergunta, por que violência contra a mulher? Sara, eu tenho que fazer um retrospecto histórico da minha vida para te responder isso, assim. É, eu lembro, eu sou de uma família de mineiros, e os mineiros geralmente são bem conservadores, assim, né? Em que o dizer você não pode porque você é mulher era muito comum. Assim, eu cresci escutando isso, né? Eu tenho um irmão homem mais velho, 4 anos mais velho, e eu, acho que como mais nova, eu sempre queria acompanhar meu irmão no que ele fazia. Não acompanhar de ir junto, mas eu queria ter os mesmos direitos. E aí, todas as vezes que eu requisitava esses direitos, eu escutava, você não pode porque você é mulher. E dependendo da situação, porque você é mulher e mais nova. Né? Então, eram fatores da minha vida que eu não tinha controle algum e que eu nunca poderia fazer nada. Porque eu sempre seria mais nova que ele e sempre seria mulher. Então eu entendia que eu teria essas limitações por toda a vida e isso nunca me foi suficiente, assim, sempre me gerou muita raiva. Eu lembro de nunca ter tido aceitação passiva em relação a isso, né? De, então tá, já que eu sou mulher, eu não posso. Isso sempre foi quem disse. Que lógica é essa? Não faz sentido. E aí, cresci, sempre foi razões de conflitos familiares, esses limites por ser mulher, né? Que me levaram para a graduação de psicologia, por várias razões quis fazer psicologia desde muito nova, nunca tive nem segunda opção. E lá no sexto semestre da graduação, porque disseram que era legal, eu peguei uma tal de uma disciplina chamada Psicologia do Gênero, que eu nem sabia o que era. Porque eu lembro que no primeiro semestre eu fiz uma disciplina de introdução à antropologia, e no primeiro dia de aula, a professora, que era antropóloga naturalmente, perguntou o que os alunos queriam ter de conteúdo na disciplina. E eu lembro das pessoas dizerem gênero e eu não fazia ideia do que era. E nunca foi, e eu tenho a impressão que não deu tempo da professora abordar isso, porque eu não tive contato com esse conteúdo. 5 semestres depois, eu pego a disciplina de psicologia do gênero e aí eu entendo a minha revolta. Quando a professora Maria Helena Fávero, que é um super nome da área, psicanalista lá, professora da UNB, não sei se já aposentou, mas que estudava no momento, naquela época ela estudava o ensino de perspectiva de gênero no ensino da matemática. E aí ela mostrava como que essas ideias do que é ser mulher e do que é ser homem são limitantes para os dois lados, principalmente para as mulheres. Até no quanto a gente é bem sucedida em exatas ou mal sucedida. Né? Ela mostrava isso nos estudos dela, muito bacanas, assim. E aí foi a disciplina que abriu os meus olhos para isso. Então essa minha revolta tem nome, não sou eu que sou rebelde. É um contexto cultural que deve mudar porque faz mal, isso é fato, então vamos lá. Mas eu lembro que isso ficou em segundo lugar. A minha formação primeira foi para tratamento da obesidade e de transtornos alimentares. E lá no meu mestrado, eu comecei a observar que os dados da minha pesquisa de homens e de mulheres já eram diferentes em relação à autoimagem e à gordofobia, né? Falando de uma forma bem geral, foi o que eu estudei. E aí eu percebi que não dava para eu fugir, era o que falava muito comigo. E aí eu fui, terminei meu mestrado, mudei para o interior de Goiás, onde eu vi muito mais claramente, né, não dizendo que onde eu moro não exista, com certeza existe, mas nessa cidade do interior de Goiás em que morei, eu entrei em contato com violência contra a mulher de forma que eu nunca tinha entrado na vida, assim. Então eu escutava termos como alunas que chegavam atrasadas para a aula que me diziam: desculpa, professora, eu me atrasei porque eu tive que sair escondido, meu marido não me deixa estudar. E era coisa que na minha realidade burguesa, né, de classe média, em Brasília, eu não via isso, universitária, né, não via. Eu via, sim, um machismo mais estrutural, mas lá era um machismo explícito, né? E aí, entrando em contato com isso, entrando em contato com mais violência contra a mulher explícita, como ainda era muito feito piada, bem menos disfarçado do que de onde eu vinha, foi quando eu comecei a entrar de cabeça nesses estudos.
Então eu fui me informar mais, bem de interesse pessoal nesse momento, né? Posteriormente fui buscando formações. Então, me percebi também vivendo um relacionamento abusivo. E aí foi nesse momento que eu entrei de cabeça de vez nos estudos de violência contra a mulher, porque eu queria entender por que aconteciam, da minha dificuldade de sair da relação, por que as pessoas pareciam não saber do que eu estava falando, ao mesmo tempo que eu via acontecendo muito, no consultório era o tempo inteiro, e parece que mulher só fala disso, de relacionamento. Por que que é isso? Por que que homem entra no meu consultório e fala de trabalho, mulher fala de marido, de namorado, de filho? Né? Não é possível, a gente não vive no mesmo mundo. E foi por isso, Sarinha, foi quando eu vi que a realidade social é essa, né? Se você é psicólogo e se você atende mulheres no consultório, muito provavelmente a maior parte dos seus pacientes são mulheres, a não ser que você tenha uma linha de abordagem, né, que fale mais com os homens das questões masculinas, muito possivelmente a maior parte dos seus clientes, pacientes são mulheres, você vai escutar falar sobre isso, sobre como elas vivem um contexto cultural que favorece diversas violências e que muitas vezes a gente não fala sobre e elas acabam sendo revitimizadas. Né? A gente vê muito, até de psicólogos mesmo, homens e mulheres, que tratam como normal uma possível violência simbólica que essa mulher possa estar vivendo, né? E não abordam isso, porque assim como nós todos estão inseridos numa cultura em que isso é normal, então mantém, né? Revitimizam essa mulher. Então foi no momento que eu percebi que eu tinha muito interesse por esse assunto. Eu adoro educação, né? Ser professora faz parte de mim, assim. Às vezes eu até tento sair de sala de aula e ficar, meu Deus, eu não aguento mais isso, eu vou ficar só no consultório. Mas aí me dá um comichão, eu arrumo um curso para dar, porque eu gosto muito dessa comunicação, da formação. E assim, vez ou outra surgem oportunidades de eu desenvolver uma carreira de palestrante para o público em geral. E eu vejo que a minha paixão é formação de psicólogos. Então, eu junto minha paixão pela psicologia, com a minha paixão pelo assunto, com o sangue no olho que eu tenho para acabar com essa dinâmica da violência contra a mulher, que é claro que eu sozinha não vou conseguir vencer isso, mas faço parte desse batalhão que se forma ao longo dos anos. E é isso. Eu acho que falar de violência contra a mulher, para mim, é falar de mim, da minha história. Né? E aí me perceber Sim. em outras mulheres e perceber outras mulheres em mim e querer fazer diferente. Você falou que quando a sua aluna falou, eu atrasei porque eu tive que sair fugida do meu marido, que ele não deixa estudar. Como foi? Teve alguma? Você percebeu alguma diferença na sua visão, na sua reação a essa fala dela para o restante da turma? A ideia da Eu minha fui a pergunta é única que saber assim, estranhei. se em outras situações, por exemplo, lugares mais é, interior e tal, é diferente a visão das pessoas com esse tipo de fala. Eu posso te falar da minha experiência, né? Eu não vou generalizar, eu vou te falar de Sim. onde estive e o que vivi. Eu era estranha, Uhum. né? Várias vezes eu fazia coisas que alguma aluna muito carinhosa me dizia, professora, não faz isso não, que vão achar que você é pererê. Falava uma coisa assim. Por exemplo, né? Uma vez eu peguei um carro com mecânico, deixei meu carro no mecânico e aí o mecânico me deu carona de volta para minha casa. Eu entrei no carro, sentei no passageiro, ele me deixou em casa muito tranquilamente. Quando cheguei, lembrando que era uma cidade de 67 mil habitantes, então as pessoas sabem de tudo que você faz. Né? E principalmente você sendo meio Sim. estrela, que é professor. Assim, a cidade tinha duas faculdades, eu dava aula na maior. Então as pessoas sabiam quem eu era. Todo mundo. É, Uhum. praticamente. Era difícil ser invisível. E aí, na rua, né? E aí, quando eu cheguei na escola, o assunto é que tinham me visto no carro com outro homem. E, necessariamente, se eu estava num carro, só eu e outro homem, eu estava saindo do motel com esse homem. Eu era casada com uma outra pessoa no momento, então necessariamente entendiam que eu havia traído meu ex-marido, né? Então, veja, né? Para mim, eu peguei carona com o mecânico que estava fazendo o favor de me deixar em casa, né? Na cultura da cidade, necessariamente eu estava fazendo
coisas indevidas, assim, né? Num relacionamento monogâmico. Então, assim, eu lembro de ter quebrado vários paradigmas com a minha cultura simples, assim, né? Eu chegar e agir diferente e questionar, né? Então, essa aluna sim estranhou a minha reação, porque eu falei, como? Porque eu nunca tinha ouvido isso, meu marido não deixa. Eu tinha 27 anos de idade, eu nunca tinha ouvido, meu marido não deixa. Tinha ouvido assim, acha ruim, mas não Uhum. deixa, né? Assim, essa afirmação estanque do eu mando foi a primeira vez que eu vivi. E Uhum. eu vi isso em diversas outras formas, assim, essas mulheres, muitas vezes esposas de fazendeiros, né? Porque em Goiás eu conheci gente rica de verdade, né? É, e aí essas esposas de fazendeiros, o marido não pagava faculdade para ela ter que desistir. Né? Uhum. Então era assim, bolsa, né, de estudos. Então era isso. Essas mesmas mulheres que tinham ProUni, eu lembro de uma que é possível até que ela possa estar me assistindo, que era uma ex-aluna muito querida, que ela vendia Avon, Natura, lingerie, ela também dona, né, e o esposo, eles tinham fazenda, açougue, supermercado, e ela vendendo Avon para conseguir pagar a faculdade dela, né? Porque o marido era Não. veementemente contra. Então ela era uma transgressora, entendeu? Ela dizia não a esse Uhum. sistema. E aí eu lembro que quando as mulheres diziam isso, que era a maioria, meu marido não deixa, era o sistema comum. Ou então eu vou ter que pedir pro meu marido, né? Isso tudo acontecia muito. E veja bem, geralmente em situações em que elas têm sua liberdade cerceada, né? Não é, vamos fazer uma viagem, eu vou ver se meu marido quer ir também. Não, eu vou ver se meu marido deixa eu fazer trabalho à tarde em grupo, né? Será que ele deixa eu sair de casa para ir fazer trabalho em grupo? Né? Eu lembro de pós-graduação, assim, ei meninas, olha que lindo, vocês estão terminando. Eu formei a primeira turma de lá, né? Eu fazia parte dos professores da primeira turma de psicologia dessa faculdade. E aí, quando essa turma encerrou, que eu fui falar, nossa, elas eram muito vitoriosas, porque vejam, né? Enquanto a gente trabalha com a dificuldade às vezes, do sustento, de pagar a faculdade, de ter que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, essas mulheres tinham que brigar pelo direito de estudar ainda, né? E aí, afinal, eu perguntei para essa mesma aluna que vendia lingerie, Natura, tererê, tererê, se ela faria uma pós-graduação. E aí ela me disse, professora, só se for online, porque ele não vai me deixar estudar. Então, é nessa hora que eu falava, é isso aqui mesmo que eu tenho que trabalhar, porque se tem uma coisa que eu tenho é sangue no olho para acabar com isso, então é isso aqui. Né? Porque era um contexto de muita limitação para essas mulheres. E repito, sei que não é só lá, né? Sei que temos isso no país inteiro, mas estou contando a minha experiência porque foi onde bateu na minha cara, assim, isso existe. E aí é claro que a partir desse olhar eu Uhum. comecei a ver coisas que para mim eram naturais, que eu comecei a entender como violências de gênero, né? Percebi que eram violências de gênero. Entendi. E no contexto atual, assim, de pandemia, de todo mundo em casa, a gente vê que os estudos estão apontando alguma história aí do aumento da violência. Fala um pouquinho sobre isso. Falo. Bom, a violência contra a mulher não é um fenômeno que foi criado na pandemia, né? Eu percebo que nós estamos falando mais, principalmente por conta do elevado índice, da elevação rápida do índice, né? A última vez que eu olhei a estatística, em junho desse ano, aqui no DF, havia 30% mais de denúncias no Disque 180 em relação ao ano passado. Né? Só nesse ano. Nós já tivemos aumento no feminicídio. O número de feminicídio em todos os estados do Brasil, na maioria, aumentou, mas existem 3 estados que se aumentou assim, absurdamente. Por exemplo, Maranhão, que aumentou acho que 200%. Eu dei uma palestra sobre isso há umas 2 semanas e estou um pouco com essas estatísticas ainda na cabeça. Mas eu sei que na grande maioria dos estados brasileiros houve aumento de feminicídio e de denúncias, né? Mas não é uma criação da pandemia, isso não acontece, não está acontecendo agora, isso acontece desde que o Brasil é Brasil, né? Muito por Uhum. conta da nossa construção sócio-histórica, política econômica, como que o Brasil se dá, né? Mas agora na pandemia, esse aumento que a gente está observando
acontece por variáveis simples de se olhar, por exemplo, as pessoas estão mais tempo juntas, trancafiadas, em privação de um monte de coisas, um monte de fontes de prazer. Então, é dentro de casa, com medo de uma doença. Agora, é engraçado que se você tivesse me feito essa pergunta há 4 meses, 3 meses, eu diria de um jeito. E agora eu fico, teoricamente, né? Porque assim, as pessoas estão em casa, teoricamente, né? Em privação de reforços, teoricamente, né? teoricamente. Teoricamente. Mas o que se percebe é que por conta, né? Muitas pessoas estão em vulnerabilidade social porque perderam seus empregos, estão passando necessidades básicas, né? Muitas estão sem ter onde morar. Se a gente anda pelas ruas, vê quantas pessoas estão em situação de rua, menos do que antes. A elevação absurda dos preços, né? Enfim, é interessante essa pergunta porque mostra que o psicólogo que não se interessa por política e economia, ele não entende o sofrimento humano na íntegra. Né? Por que as mulheres estão apanhando mais agora? Eu tenho que falar de política e não política partidária, né? Eu tenho que falar de política e economia para que as pessoas entendam isso agora, né? E saúde, estamos falando de uma pandemia da Covid-19. E aí, ficando mais em casa, com essas vulnerabilidades, é como se fossem mais gatilhos para que a violência aconteça. Ah, então quer dizer que o casal que nunca havia tido uma dinâmica de violência vai ter agora? Muito provavelmente não. Não, né? Não posso ser estanque, pode ser que sim. Mas é muito possivelmente o casal que intensifica a violência é um casal que já tinha uma dinâmica violenta. Né? Então não se criou novamente essa dinâmica violenta. Né? O que acontece é se intensifica, essa dinâmica fica mais intensa. E além disso tudo, gente, a gente está falando de violência, feminicídio, talvez violência, mas a exploração da mão de obra gratuita feminina, que é a maior violência normalizada da nossa sociedade, está acontecendo mais agora, já que as mulheres estão em casa, ao mesmo tempo que seus filhos e seus parceiros, falando de mulheres em relacionamento heterossexual, né? E ainda muitas delas trabalham, né? Então elas estão, ao mesmo tempo que cuidando de tudo isso, estão cuidando de filhos, de casa, do trabalho, do parceiro, né? Enfim, dando conta de tudo ao mesmo tempo. E aí outra violência que a gente percebeu o aumento no relato dessas mulheres que foram entrevistadas nesse período de pandemia é a sobrecarga, né? Na residência. Tem um dado interessante, que é outro dado que faz meu sangue no olho pulsar, né? É que a produtividade em artigos científicos, né, masculina aumentou nessa pandemia e naturalmente as das mulheres reduziu. Aí eu pergunto para vocês, de quem são esses filhos? Né? Só dessas mulheres, porque os homens estão aí, eu estou em casa, vou escrever aquele livro, aquele artigo que eu sempre quis escrever, e ok, tem que escrever mesmo, mas com quem que os filhos deles estão enquanto eles fazem isso durante a pandemia? Há uma distribuição equitária, né? De manhã eu fico, à tarde você fica? Né? Com certeza não, porque senão os dois teriam elevado em produção, né? Sim. Então, isso é outra forma de violência que a gente viu intensificado no contexto de pandemia contra a mulher. Só abrindo um parênteses aqui, você falando que da violência, né? E às vezes a própria mulher não percebe essa violência. Quando você falou que o marido, que os homens estão aumentando o índice, né, de trabalho, e as mulheres estão caindo porque elas que estão ficando com os filhos. E para a mulher, a maioria das mulheres, isso é normal. Ah, eu que tenho que cuidar dos meus filhos mesmo. Eu vejo muito em consultório isso, que me treme quando eu escuto a cliente falando: ah, ele me ajuda lavando a louça em casa. Ele me ajuda cuidando dos Eu filhos. brinco, né? Olha, dá o troféu joinha para ele, então. Parabéns! Ele ajuda, né? Então, a própria mulher encara como esses afazeres como ajuda Responsabilidade quando o dela, homem né? como responsabilidade dela. Então, É para a isso mulher também mesmo. é natural isso, né? Esse crescimento do desempenho masculino em relação ao trabalho, aos estudos e tudo, e o dela não. Para a própria mulher, às vezes, é normal isso. Infelizmente, Isso. né?
Então, em defesa de nós, né, eu saio com a máxima do nós também somos inseridas nessa cultura, né? Assim como os homens aprendem que é ok a mulher ficar sobrecarregada, nós aprendemos também que é ok que nós fiquemos sobrecarregadas. Você não usou esse termo, mas só adiantando, quando pensamos em mulheres machistas, eu não sou a favor do uso desse termo para mulheres, porque nós não nos beneficiamos do sistema machista. Né? Então, quando uma mulher diz é obrigação minha mesmo cuidar da casa e dos filhos, é ela que está se lascando. Né? E quando um homem diz é obrigação da mulher cuidar da casa e dos filhos, ele está no sofá assistindo o jogo dele, tomando uma cerveja. Né? Então, tá ok. Para ele não se limita por conta disso, pelo contrário, ele se beneficia. Né? Mas dos dois lados, nós estamos falando de um contexto cultural que nos ensina a funcionar dessa forma. Né? Que, embora você possa ter crescido sem que. O meu caso, por exemplo, a minha mãe e meu pai nunca me disseram que a responsabilidade dos filhos é da mulher. Mas quem sempre deixava de ir ao trabalho para me levar no médico era minha mãe. Então, ninguém falou quem tem que levar é sua mãe, mas quem geralmente ia era ela. Então, cresci entendendo que a responsabilidade maior, pelo menos naquele sentido, era dela, né? Sendo mãe. E aí você olha para o seu lado, quem geralmente deixa o trabalho para ficar com os filhos é a mãe, quem falta é a mãe, e aí a mãe é a mãe. E aí esse filho machuca, perguntam cadê a mãe, né? Quem é a mãe que não está cuidando desse menino? Então a gente vai sendo informada que a responsabilidade é nossa, mesmo que ninguém diga explicitamente, que é difícil, porque em algum momento alguém vai dizer isso, né? Então, assim, as mulheres pegam muito isso para si porque são ensinadas a isso. E a gente tem aquele sentimento que eu sempre digo, que quando o espermatozoide fecunda o óvulo, nasce a culpa. Né? Nasce o menino, nasce uma culpa. Porque eu posso até rejeitar esse papel, né? É claro que em terapia a gente pode, terapia feminista, né? A gente pode falar sobre isso e dar uma resolvida nesse sentimento aí. Mas, em geral, eu posso até dizer, é um absurdo que queiram que eu faça tudo sozinha, porque eu não fiz o meu filho sozinha. Mas é muito possivelmente que essa mesma mulher, quando delega as coisas do seu filho, sinta culpa. Porque vem a vozinha da sociedade e diz, você não é uma boa mãe. Você está delegando suas obrigações. Uma boa mãe trabalha, estuda, mil coisas e sorri maquiada no fim do dia, depilada. Né? Então, a gente vive com essa vozinha exploradora e violenta na nossa cabeça, esses pensamentos, né? Que fazem com que a gente verbalize esse tipo de coisa. Né? Não, eu acho realmente que a responsabilidade maior tem que ser minha. Então, só nos defendendo, também somos vítimas de uma contingência cultural aí muito violenta e forte. Né? E é uma pergunta que eu sempre vejo nas suas lives e que, claro, tem uma resposta gigante, que somos seres únicos, cada um tem as suas contingências, né? Mas sempre tem essa pergunta, faz a mulher permanecer nesse contexto de violência? Tem uns fatores aí que geralmente são maiores, né? Uhum. Eu vou só pedir que você repete para mim, por favor, sua pergunta, que deu uma travadinha que eu não ouvi. Travou. O que faz a mulher permanecer num contexto de violência? Ótimo, ótima pergunta. Então, assim, eu vou dar uma contextualizada antes de responder a sua pergunta. Talvez quem esteja nos ouvindo não saiba exatamente a que eu me refiro quando falo de relacionamentos abusivos, né? A nossa live é isso, relacionamentos abusivos da perspectiva da análise do comportamento. E o relacionamento abusivo é aquele relacionamento que tem dinâmica violenta, né? Qualquer que seja o tipo de violência, tendo violência na relação abusiva. O termo relacionamento abusivo é um termo muito novo que, se vocês tiverem interesse em buscar artigos e capítulos de livros sobre, vocês vão encontrar muita coisa com violência conjugal. Né? A gente começou a falar de relacionamento abusivo muito para se referir a um sistema de no namoro ou no casamento naturalizados ainda.
né? O que as pessoas ainda não identificavam como violência conjugal. Então, por que que as mulheres têm dificuldade de sair de relacionamentos abusivos? Muitas coisas. A primeira coisa, eu vou na mais básica, assim, talvez. O nosso self, né? Eu sou terapeuta ACT, gente, então eu vou usar alguns termos aqui, mas eu vou traduzindo, tá? O nosso autoconceito, a forma que nós desenvolvemos quem nós somos, a ideia de quem nós somos, né, as autorregras, quem sou eu, o que eu gosto, acontece em sociedade, nós sabemos disso, né? A comunidade verbal reforça e a gente vai construindo essas regras de autoconceito. E aí, em algum momento, na nossa sociedade, em vários momentos, nos informam que ser mulher é ser calma, tranquila, submissa, condescendente com as situações, comprometida com o outro, cuidadosa. Que mais? Vai falando as coisas boas aí. Como é que fala, gente? Que a gente está sempre disponível para cuidar do outro, é isso. Aquele ser que se coloca em segundo plano e se doa pelo outro. Principalmente se esse outro for esposo e filhos, né? Família, de uma forma assim. E aí a gente aprende ao longo da vida que o grande objetivo da nossa vida é ter um homem, de preferência bem-sucedido no trabalho, né? Quando falamos de self, digo self bem o conceito da ACT mesmo, né? Como eu me entendo, me percebo, o self da mulher é treinado, feito em relação à conquista matrimonial e de maternidade dela na nossa sociedade e em sociedades machistas, né? Enquanto isso, o self do homem é muito realizado, muito desenvolvido em relação a aquisições materiais, trabalho, carreira, né? Em relação a isso, ao sustento, vamos dizer assim. Então, olha só, né? Olha os passos perfeitos para chegar onde vamos chegar no fim dessa pergunta. Mulheres aprendem que devem ser boazinhas e compreensivas e que elas, para terem valor, precisam ter um parceiro. E a responsabilidade de manter esse parceiro é dela, né? Isso. Ok. Aí a gente chega na puberdade, começa a namorar, tanto faz se antes, depois, né? Isso aí é outra história. E aí, nesse momento, nós que aprendemos que devemos ser compreensivas e que é muito, muito importante ter um parceiro. Começamos, nós mulheres né, heterossexuais, começamos a nos relacionar com seres que foram reforçados em sua agressividade, porque homem é assim mesmo e macho é assim, né? Macho é mandão, macho é grosseiro, né? Aquilo que chamam de grosseria na mulher, chamam de não sei, força no homem, né? Uhum. Então, nós estamos treinando mulheres, seres bem calminhos, tranquilos e saco de pancada, seres extremamente o oposto. A gente precisa desses seres para ser alguém, né? Ninguém te pergunta, e aí, ninguém nunca me perguntou se eu vou fazer doutorado, mas sempre perguntam no meu casamento e dos meus filhos, né? Então é isso, mulher se subjetiva na maternidade e no matrimônio, né? O nosso self é produzido aí, né? E aí, quando a gente começa a se relacionar, vira o relacionamento perfeito no sentido de um foi ensinado a querer e a brigar pela sua vontade, e o outro nem foi ensinado a saber o que quer. Então, o que eu quero é o que o outro quer, porque eu preciso me segurar a essa relação para ter sentido minha vida. Então é por isso, gente, que quando vocês estão no consultório, homens falam de trabalho, mulheres falam de amor. Porque nós somos ensinadas que esse é o sentido da vida, o romance, né? O estar com alguém. E aí tá bom. Estamos falando então de uma sociedade que ensina aos homens que a vontade deles prevalece, que eles têm mais poder simbólico, que eles são mais racionais e a racionalidade é vista como uma qualidade possível, como se existisse a possibilidade de um ser humano não ter sentimentos, mais controlados, mais, melhores com finanças e tudo aquilo que a gente sabe que geralmente atribui-se a homens.
Já as mulheres, a gente falam que nós somos emotivas, então que a gente não toma boas decisões, que a gente age pelo coração, que a gente não, né, que a gente é boa para cozinhar e educar filhos, e é isso. Então esses dois se juntam para conseguir formar uma família, que é a instância que vai fazer a sociedade girar. Enquanto temos um ser inteligente que produz materialmente, temos um outro ser condescendente que dá estrutura para esse ser movimentar a sociedade. E a mulher, no caso, tem um trabalho explorado, muitas vezes gratuito, que é o doméstico, né, e o da maternidade, que não é visto. Porque quem é, né, ela está lá na casa, lavando, passando, cozinhando, e ninguém tá sabendo disso. Mas ok, até então disseram para ela que se os filhos dela estão saudáveis e o esposo está crescendo, o papel dela está sendo muito bem exercido. E a gente não ensinou essa mulher a olhar o que ela quer, dizer. Aliás, muitas vezes a gente não ensina nem que ela pode querer. E que se o querer dela for diferente do seu parceiro, novamente, se for uma relação heterossexual, tudo bem ela conversar sobre isso e chegar a um meio termo. Ou então brigar pelo que ela quer. Né? A gente diz que a manutenção da relação é acima de tudo. Então, ela vai abrir mão do que ela quer por essa relação. Esse relacionamento, se for um relacionamento violento, tem até uma pessoa que perguntou se relacionamento coercitivo seria sinônimo. Eu nunca vi esse termo, João Bassalo. João, eu nunca vi esse termo nos artigos da análise do comportamento, né? Nem no livro, a nossa Bíblia hoje, é aquele livro do feminismo, da análise do comportamento, da Tácita Misael e da Renata Pinheiro. Posso mostrar aqui daqui a pouquinho. Vai ser o livro base do curso, inclusive, né? Mas o relacionamento abusivo, que é um termo geral, não é específico da análise do comportamento, é um relacionamento que usa coerção, contingências coercitivas como forma de controle. Né? Então é isso, dá na mesma, né? Então, vamos supor que esse relacionamento, então, tenha dinâmicas violentas, né? Que atualmente eu acho muito difícil que nenhum relacionamento tenha, aliás, não tenha. Sempre tem alguma coisa, porque a gente aprende que amor é isso, é exigir do outro, é doar-se pelo outro, e é deixar de ser um indivíduo e virar uma coisa só. Isso acaba, em alguma medida, sendo violenta, né? Mas a gente falando de violência que adoece, violência que anula, que machuca, que manipula e etc., quando essa dinâmica surge, ainda é uma dinâmica entre alguém que aprendeu que sua opinião prevalece e outro que aprendeu que a minha opinião nem sei qual é. A minha opinião é que essa relação fique, se mantenha. Né? Então, primeiro ponto, por que as mulheres permanecem nessas relações? Porque a vida delas pela relação, independentemente como for. E segundo ponto, né? Eu não aprendi que isso aqui se chama violência. Quantas vezes no consultório a gente precisa ensinar a nossa cliente a nomear. Isso que você vive não é amor, é claro que a gente não faz assim, né? É violência. Aí você vai olhar na história dessa cliente, os pais tinham uma dinâmica parecida, os avós, os vizinhos, os tios, que é a intergeracionalidade, né? O modelo parental que eu tenho é assim. Então, se formos falar de padrão de comportamento, quando havia violência, as pessoas nomeavam como amor. E se o grande objetivo da minha vida enquanto mulher é ter amor, eu vou me sentir amada numa relação violenta. Então, então quer dizer que ela gosta de apanhar? Você pode ter certeza que não. Mas o que vem dessa violência é algumas fases dessa dinâmica violenta, como por exemplo é a fase que a gente chama de lua de mel, é uma fase repleta de cuidados, de carinho, de presentes, daquilo que essa mulher foi ensinada que deve ter uma relação. Então as mulheres se mantêm nessas relações muitas vezes porque foram ensinadas que devem aguentar tudo pelo bem da relação. Se elas tiverem filhos, essa chance é muito maior, não só porque elas se percebem dependentes financeiras desses homens, isso é muito frequente, não tenho para onde ir porque o meu filho passa fome e eu também, mas também, muitas vezes, as que têm independência financeira têm medo do julgamento social, né, do que as pessoas vão dizer sobre ela não tendo um parceiro, né? Uma mãe, aquilo que a gente chama de mãe solteira, né? Como se mãe fosse status, né? Civil, estado civil.
Mas mãe solo, né? Mãe que o pai é ausente na criação. E é engraçado, quando a gente fala mãe solteira, ninguém se pergunta do pai ausente, né? A gente só culpa ela por não ter segurado uma relação. E cadê o pai? Mãe solteira Exatamente. mostra que tem um pai ausente, né? É. E aí, outro fator, dependência financeira, como falei, relacionamentos em que a mulher se percebe tendo investido muito para dar certo, também tem baixa probabilidade de que elas consigam sair, mas eu já fiz de tudo, eu não vou sair agora, vai que agora dá certo, né? Vai que agora ele muda. Em que as mulheres não se percebem vivendo a violência, acham que amor é isso mesmo, casamento é isso mesmo. Suporte Uhum. social, né, rede de apoio muito baixa. Eu não tenho para onde ir, meus amigos dizem que eu tenho que ficar, minha família diz que não vai me aceitar se eu separar. Né? Tudo isso faz com que as mulheres fiquem nessas relações. E do ponto de vista mais ainda contingências culturais que a gente nem percebe que estão lá, além de você, quando uma mulher está solteira, você dizer que ela não tem valor algum porque ela não conseguiu conquistar nenhum homem, né? Existem variáveis que tornam mais provável que essa mulher fique, como essas que conversamos. Por exemplo, idade e beleza padrão. A mulher, quanto mais próxima, hoje, né, na sociedade hoje, a mulher, quanto mais próxima dos 30 anos, menor a probabilidade dela sair de uma relação, ainda que abusiva, porque tá dando a hora dela casar e Sim. ter filhos. Né? Se ela não tem a beleza padrão que a sociedade diz que é bonito, né? Ou, por exemplo, ser branca, magra, do cabelo liso, sei lá, alta e olho claro. Se ela difere disso, ela se entende ainda menos capaz de conquistar um homem. Então, ainda que eu esteja numa relação abusiva, pelo menos eu tenho alguém. E se eu sair, eu vou ficar sozinha. E se eu estou sozinha, eu não tenho valor. Tudo isso são regras sociais, né, gente? São Exatamente. contingências culturais. Que nós aprendemos muito bem aprendido ao longo da nossa vida de diversas formas, né? Por exemplo, quando eu era criança, que eu engordava, a primeira coisa que me diziam é: você não vai conseguir namorado desse jeito. Então as pessoas conseguiram ser machistas e gordofóbicas em uma frase para uma garota de 9 anos, né? Então eu entendi que eu precisava ter uma beleza padrão para alcançar o sucesso da minha vida, que era conquistar um homem, né? E vejam, isso é muito claro a partir do momento que as pessoas se comovem muito mais quando anunciamos casamento, namoro, enfim, do que doutorado, mestrado, né? Meu Uhum. casamento tinham mais de 100 pessoas, a minha defesa de mestrado tinham 5, né? Então, vejam só, o sucesso feminino não é relacionado à carreira. O masculino sim, né? O sucesso feminino é relacionado a casamento e filhos. E aí, talvez algo ainda mais subjetivo é que dizem pra gente ao longo da nossa vida, nos informam que isso são regras que nós não estamos conscientes delas, a não ser que você estude, né? Consciente no sentido bem skinneriano mesmo, de discriminar que elas estão ali, perceber que elas estão ali, né? É, a gente aprende que sozinha a gente não consegue resolver as coisas, que a gente precisa de um homem para carregar peso e para ter raciocínio lógico por nós. E além disso, de que nós não temos força e capacidade suficiente para nos defender no mundo. Né? Então, a mulher, quando se mantém, outra possibilidade da manutenção de um relacionamento, ainda que abusivo, é porque ela se sente muito vulnerável e incapaz de viver sozinha. Então, no consultório, vocês vão ver de tudo. Uma mulher que não separa porque o cara banca e ela não tem realmente para ir sem esse financiamento do marido. E vocês vão ver uma mulher que tem tudo e ainda assim não se vê capaz. Quando vocês vão entrando, né, nas autorregras, a gente observa que é isso. Eu sozinha sou muito vulnerável. Como que eu vou andar na rua? Como que eu vou chegar à noite de carro? Eu preciso de um homem que me dê segurança, mesmo que esse cara seja o principal agressor da vida dela, né? Então, todos esses fatores e mais alguns aí são pela manutenção da mulher num relacionamento abusivo. E a gente tem conversado muito nas lives sobre, vou puxar agora a sardinha para o nosso lado, como que a análise do comportamento pode auxiliar o profissional nesse momento de você ver que a pessoa está em situação em um relacionamento abusivo
Como que a análise do comportamento pode ajudar? Entrando assim também um pouco na FAP, na ACT. Vou falar mais das contextuais, que a análise do comportamento ela ainda se arrasta na terapia feminista, né? Nessa terapia com consciência de gênero. Nós temos um grande marco do ano passado, vou mostrar, que é o livrinho do nosso curso, né? Debate sobre feminismo e análise do comportamento, das maravilhosas da Tácita e da Renata Pinheiro, né? Esse livro, eu até falei mais cedo, acho, com você mesmo, que ele é um grande marco na minha carreira, assim. Antes desse livro, eu dava aulas sobre terapia feminista sem chamar de terapia feminista. Né? Eu ficava, olha, meus queridos, a gente precisa observar variáveis de gênero, né? Violência contra a mulher, violência contra o homem, que são fenômenos diferentes, tererê, tererê. Hoje eu falo, então, eu trouxe a palavra da terapia feminista comportamental para vocês. Porque esse livro me mostrou que eu posso falar cientificamente dessas questões, né? Então, antes eu ficava juntando informações e agora nós temos produção literária que une análise do comportamento e violência contra a mulher, feminismo, etc. Então, eu me perdi na sua pergunta. Como a análise, a FAP e a ACT podem Como que a ajudar gente o pode ajudar? profissional. Muito bem, muito bem. Então, o que eu faço em consultório, a primeira coisa geralmente essas mulheres, elas vêm pedindo para ficar bem. Elas vivem um casamento ruim, um namoro ruim, e elas estão muito mal com isso, e elas chegam assim, estou deprimida, quero deixar de ficar deprimida. É muito, muito raro essa mulher vir dizendo assim, me deparei com um relacionamento abusivo e queria sair. A grande maioria só quer ficar bem, quer aprender. A gente assume essa posição de quem vai curar esse companheiro, de quem vai melhorar, porque é isso que dizem, né? Mulher na nossa sociedade é tratada como centro de recuperação, né? Ah, aquele cara ali, aquele cara é muito crianção, mas deixa ele casar que vai dar certo, né? Coitada dessa mulher, ela vai ter que dar conta disso, né? Então a responsabilidade geralmente recai nos nossos ombros, assim. E aí, no consultório, então, o primeiro passo que eu faço é fazer essa mulher entrar em contato com os próprios sentimentos, assim. Porque elas geralmente falam assim, aí ele gritou comigo, e às vezes, muitas vezes elas nem se permitem ficar tristes com a violência, ter raiva da violência. E quando tem, elas se sentem culpadas, porque elas têm que ser compreensivas e amorosas e etc. E elas não estão conseguindo, né? Naturalmente elas não estão conseguindo. E aí elas já encobrem a fala do ele gritou comigo, eu fiquei chateada, mas ele estava estressado do trabalho, a gente está com problemas financeiros, então a gente fica tampando ali, né, o que aconteceu, justificando. Isso mesmo, né? Porque nós somos ensinadas assim. Né? E aí na terapia, o meu trabalho é tirar essa justificativa e falar, olha aqui, foi isso aqui que você sentiu. Olha para isso. Né? Tudo bem, ele estava cansado, ele está com dinheiro mais curto, era muito barulho, né? Ele estava com fome, que seja, sono, mas como foi para você ser tratada assim? E aí é um momento em que a gente vai trabalhar com os valores dessa mulher, né? O que é importante para você na sua vida. Muitas vezes elas vão falar de valores que elas aprenderam que tem que ser o delas, por serem mulheres, e os valores reais delas, e não os valores ensinados, são muito diferentes daquilo. Né? Essa mulher pode ter sido ensinada que a maternidade está em primeiro lugar, e ela perceber que a maternidade anda junto com carreira, que não tem aqui, né? Anda sim. Mas está todo mundo dizendo para ela que maternidade tem que estar aqui. E isso traz sofrimento. Se traz sofrimento é porque tem um valor que não está sendo respeitado ali, né? Então, o que acontece? Como que a análise do comportamento pode ajudar nesses casos? Eu acho que é isso. É muito treino de autocontato mesmo. Contato com o que se sente. Dessa mulher discriminar, perceber, né? Saber falar sobre o que é importante para ela, identificar seus limites. E na terapia de relacionamentos abusivos, eu me pego fazendo psicoeducação muitas vezes. O que isso significa? Dar nomes, como eu falei. Essa mulher vem e me descreve uma situação imensa, e aí, de uma forma terapêutica, eu digo: isso que você viveu é um abuso. Isso que você viveu é violência psicológica. Isso não é amor, né?
o dizer isso não é amor, ele vem muito junto do como que você se sentiu e como amor te faria sentir, né? Então é muito isso, de trabalhar conceitos, de trabalhar compreensão do que acontece ali. A terapia feminista, o grande diferencial dele, terapia feminista analítico-comportamental, é que a gente joga contingências culturais na cara da nossa cliente, assim. Então eu falo o tempo inteiro de isso acontece porque você é mulher, porque a sociedade diz isso, diz aquilo. Você já observou isso? Aí elas mesmas vão fazendo conexão. Nossa, é mesmo, porque não cobram isso do meu irmão, não cobram isso do meu marido, né? Isso facilita mesmo, muito, porque elas tiram de si, do segundo nível, né, de seleção, elas tiram a responsabilidade do pessoal e entendem que isso foi dado a elas. Né? Entendi, me ensinaram assim, eu fui criada assim. Então é quase uma autocompaixão nesse momento. Ah, então é por isso que eu fico nesse relacionamento. Porque eu fui ensinada a ficar, né? Então o que a gente pode fazer é muito isso, assim, do autocontato, da validação do que essa mulher quer e do que ela sente, do treino de habilidades para que ela possa ter mais independência, para que ela possa ter autonomia. Falando na ACT, né? Para que ela fique menos sob controle dessas autorregras do que é ser mãe, do que é ser mulher, do que como eu vou ficar solteira, e mais sob controle dos valores dela, do que é importante para ela, do que dá sentido para a vida dela, né? E se ela ainda não consegue trabalhar por isso, desenvolver essas habilidades necessárias para que ela fique ali. E o único fim possível, não existe um único fim possível numa terapia de relacionamento abusivo, né? Não é termine tchau. Muitas vezes, da mesma forma que essa mulher aprendeu que a dinâmica é aguentar, esse homem aprendeu que a dinâmica é oferecer essa violência, né? Em alguns casos, e confesso a minoria, esses homens respondem, existem alguns homens que respondem bem. À medida que essa mulher muda as contingências, eu não vou aceitar mais isso, eu não quero mais isso. Eu gostaria que você participasse mais da dinâmica doméstica. À medida que elas vão identificando e conseguindo lutar pelos seus limites, alguns se questionam e respondem bem. Né? Não sem estranhamento, não sem sofrimento, né? Imagina, ter que mudar, né, uma posição relativamente confortável e de repente ter que assumir um monte de coisa que eu nunca soube que era meu também. Né? Mas a maioria é essa mulher entender o que ela quer, e aí eu trabalho com aceitação, né? Terapia da aceitação do compromisso. Essas mulheres chegam para mim querendo aprender maneiras de ajudar seus parceiros a mudar, né? E o meu trabalho é fazer com que elas percebam como eles são. Seu marido tem 15 anos que você está tentando fazer ele mudar, tá funcionando? Não. E cada vez que você tenta, como que você se sente? Muito mal. E aí, a longo prazo, como é? Cada vez pior. Então é assim, né? Em palavras simples, ele vai mudar? Possivelmente não. Você quer ficar ou quer sair sabendo que vai ser assim sempre, a não ser que alguma coisa muito estrondosa aconteça, terapia, qualquer coisa assim. Aí essa mulher, é muito interessante, as sessões de que a ficha cai, elas são sensacionais. Eu tenho certeza que elas saem assim, desoladas, porque, meu Deus, então não vai mudar, e é isso que eu tenho em casa, né? É essa dinâmica que eu vou ter. Mas é nessa sessão que essa mulher, elas geralmente, a gente tem até um termo para isso na ACT, que é a desesperança criativa, né? Ela deixa de ficar sob controle dessas ideias de que ela tem que mudar esse homem, ela tem que fazer ele perceber, ela tem que fazer ele ficar melhor, ela tem que fazer ele parar de ser agressivo. E ela percebe que ele é daquele jeito. E aí o que acontece? A partir dessa aceitação, aceitação que não é resignação, né? Nesse caso, ela decide se ela quer ficar ou sair. Né? Então é isso. Eu nunca houve na minha história de terapeuta desses casos que eu disse, termine, saia daí. Eu faço, o meu papel em palavras muito simples é fazer essa mulher perceber de verdade a relação que ela tem. Né? E a partir disso ela diz, eu quero ficar, eu quero sair. Né? Sim. Para finalizar, já que a gente está caminhando para os últimos minutos, primeiro eu queria te agradecer por estar aqui. Eu que agradeço. O seu curso vai ser sensacional, a gente já sabe, para a gente que Tomara. já assistiu outros.
A gente já sabe que vai ser sensacional. Queria que você falasse um pouquinho da importância do profissional, o psicólogo profissional da psicologia, fazer essa formação continuada. A gente tem falado muito isso nas lives, da importância da pessoa que se formou, recém-formado, e sempre, né? A gente sempre vai estar estudando, é o que a gente tem percebido aqui. Mas é importante, e como você falou, que esse tema não é um tema que tem muitos estudos, muito que é recente, né? Como você falou do livro. E qual a importância disso, do profissional estar sempre em estudo, estar sempre tentando se preparar, porque é um assunto que, infelizmente, sempre teve, sempre existiu e sempre vai existir. Isso Sempre mesmo. vamos encontrar aqui. Olha, a importância da educação continuada, eu vou trazer até a fala do Todorov segunda-feira, né? Quem sou eu para dizer diferente de professor Todorov? A graduação da gente, ela é muito generalista e superficial, porque é muita coisa que existe em 5 anos, né? Então, a graduação é quase que é para te dizer, ó, isso aqui existe, se você gostou, busque mais, né? Quando você formar. E aí, a minha experiência enquanto educadora e enquanto educanda é que esses assuntos quase não surgem na graduação, né? Eu tive essa uma disciplina que era optativa na UNB, a UNB é grade aberta, né? Então você pega se quiser. E Eu não tive na faculdade. a consciência de gênero para ele inserir, né, na disciplina dele. Somos muito poucos. Então, a educação continuada ela é importante a partir do momento que ela vai me permitir ter acesso a conteúdo que só a graduação ou só aí por aí eu não consigo ter de qualidade, né? Então, por isso, esses cursos, né, de curta duração, longa duração, pós-graduação e extensão, eles têm uma importância extrema para que a gente tenha sempre, cada vez mais, um trabalho ético, né? Porque se você não tem um olhar de gênero na sua atuação, pode ter certeza que em algum momento você escorrega na ética, né? Quando uma mulher relata, por exemplo, que ela vive um namoro difícil, você fica ensinando ela a lidar com esse namoro difícil. E, às vezes, lidar como? Ficar tolerando violência, né? Isso é ser antiético. Você está expondo a sua cliente a uma dinâmica violenta e ensinando ela a se manter ali. Porque tem Uhum. né, uma moldura de que ser mulher é isso mesmo. E se você não faz essa educação continuada que te diz que não é isso mesmo, você fica ali no mesmo jeito, né? Então a importância é essa, a gente vê muito pouco e é para o resto da vida, gente. Psicólogo é estudando para o resto da vida, porque cada hora a ciência diz, ó, agora nós percebemos tal dinâmica, precisamos falar disso. A gente não dá pra gente parar, né? Olha aí, muito O João obrigada, colocou lá, Luan. excelente. Eu Parabéns, espero Larissa, ver. equipe da Interact. Vou terminar de ler. Deu uma travada. Parabéns, Larissa, equipe Interacta, pela iniciativa de trazer temas tão importantes de forma acessível sob a ótica da análise de comportamento. É isso mesmo, a ideia é esse mesmo, trazer temas importantes sob a ótica da análise de comportamento ao acesso de todos. Uhum, isso mesmo. Então, pessoal, deem uma olhada aí na nossa página do Instagram. Nós temos 4 cursos ofertados já, todos de temas super relevantes e nessa perspectiva dos valores acessíveis, né? Sempre será, esse é o compromisso do Interacta. E falem de nós, porque a gente, né, gostaria muito de que isso chegasse a todo estudante e profissional da análise do comportamento, para que vocês tenham esse lugarzinho cativo para estudar de forma acessível. Sarinho, eu É agradeço isso mesmo. muito, né? Espero vê-los em breve. Foi um prazer. Beijos. Até a próxima. Eu que agradeço. Gente, um beijo. Qualquer coisa pode mandar pergunta aí no direct que a gente vai respondendo, tá bom? Até a próxima, até amanhã, então. Um beijo.